Se você tem isso aqui na sua boca, provavelmente você não está conseguindo dormir, nem pensar, nem trabalhar, nem estudar, nem fazer nada na sua vida direito. Se você está passando por esse problema aqui agora, saiba que isso na verdade é chamado de pericoronarite. E eu tenho aqui para você hoje 3 dicas essenciais para você resolver seu problema de uma vez por todas. E você precisa ficar até o final do vídeo para aprender a lidar com esse problema da melhor maneira, viu? Antes de mais nada, eu sou o Dr. Renan Santiago, especialista em cirurgia. Estou aqui para ajudar você a resolver esse problema de uma vez por todas. Eu sei que isso aqui é realmente muito chato. Eu sei que pericoronarite é um problema que muita gente tem, principalmente aqueles que ainda não removeram o siso. Mas se engana quem pensa que pericoronarite só se dá em siso, viu? Hoje em dia é muito comum se encontrar também pessoas que já extraíram o siso e possuem ali somente o segundo molar. E às vezes acontece, porque aquele paciente tem a boca muito pequena, não comportar tanto, não conseguir ter espaço para comportar tantos dentes, e acaba que o segundo molar também é acometido por essa pericoronarite. Mas afinal, doutor, o que é pericoronarite que você está tanto falando? Pericoronarite nada mais é do que esse tecido, essa gengiva, esse pedaço de carne que fica ali por cima do seu dente, cobrindo ele. Mas não é cobrindo ele inteiro, porque senão seu dente estaria incluso. Na verdade, é só uma parte da gengiva que cobre uma parte do seu dente. Quando acontece esse processo de um pedaço de gengiva estar querendo crescer por cima do seu dente, nada mais é do que pericoronarite. Mas como o próprio nome diz, pericoronarite é uma inflamação do tecido pericoronário. Tá? Quer dizer que é esse tecido que está cobrindo a coroa do seu dente inflamou. E ele pode inflamar por diversos motivos. Dentre esses motivos podem ser traumas de mastigação, principalmente por conta do seu superior. Seu siso superior geralmente começa a sofrer um processo de extrusão, porque o seu inferior ainda não apareceu, e ele começa a querer vir descendo até encostar em alguma coisa. Como não tem o dente antagonista a ele, o seu siso ainda não nasceu por completo, ele começa a querer descer cada vez mais até encostar em gengiva. E aí, quando você começa a sentir ele mordendo na gengiva, pode causar o trauma na gengiva e ativar a pericoronarite, inflamando aquele tecido que está cobrindo seu dente inferior. Outra causa muito comum que muita gente não valoriza é a má higienização. Você acaba, por vezes, comendo farinha, pipoca, arroz, milho. O milho da pipoca é muito comum entrar lá dentro naquele espaço, porque é um espacinho muito pequeno que fica ali entre esse pedaço da gengiva que está cobrindo seu dente e o dente de fato. E aí entra a comida ali por baixo, você não remove, comida começa a virar o alimento para as bactérias na sua boca e você começa a ir a ter uma inflamação naquela região, podendo evoluir até para começar a sair pus também, sangramento, enfim, é uma questão muito chata que você sente muita dor de cabeça quando começa a estar. Agora que a gente já sabe o que é pericoronarite, você provavelmente quer saber mesmo é como lidar com isso. E eu vou aqui agora começar te dando a primeira dica. Essencial de tudo, higienização. Você precisa fazer uma boa higiene oral. Como isso? A gente tem o costume de procurar nos supermercados, quando a gente vai comprar escovas dentais, a gente costuma colocar na nossa sacolinha de compras qualquer escova. Mas saiba que existem escovas melhores para cada tipo de caso de pessoa. Para a pessoa que quer escovar melhor os dentes lá do fundo, onde tem de fato uma dificuldade de chegar até aquela região, a sua escova precisa ser uma escova de cabeça pequena, tá? Ela precisa ser pequena, porque senão como é que você vai chegar até o final? Porque tem gente que tem ânsia de vômito, tem gente que não consegue abrir muito a boca, então você precisa de uma escova com cabeça pequena, para não se machucar quando colocar a escova lá no fundo da boca e aí acabar não batendo na gengiva, acabar não batendo na bochecha, naquele ângulo que fica ali da bochecha, é muito comum. Já aconteceu comigo várias vezes, eu imagino que com você também. E aí você precisa de fato de uma escova com a cabeça pequena e de preferência com a cerda o mais macio que você conseguir. Cerda extra macia ou no máximo macia. Muitas pessoas caem nesse mito de que escova, para escovar bem, precisa ser da cerda dura. Isso não é verdade, isso é mito. Escova com a cerda dura é para quem usa dentadura ou prótese dentária. A cerda macia ela serve exatamente para quando a cerda bater no seu dente, ela dobra e entra por baixo daquela gengiva que está cheio de alimentos, cheio de bactérias, cheio de placa bacteriana no caso. E você com a cerda macia consegue entrar por baixo daquela gengiva e remover e remover tudo que tem ali por baixo, qualquer indício de sujeira que tiver ali,
que iria inflamar o seu tecido vai ser removido. Segunda dica essencial para você que não quer ter problema com pericoronarite. Se você, porventura, não conseguiu uma escova com a cabeça pequena, não conseguiu escovar daquela maneira, começou a entrar muito alimento, a segunda coisa que você pode fazer para evitar a pericoronarite é o uso de irrigadores, sejam com uma seringa ou seja com o irrigador que é mais tecnológico, muita gente já compra hoje em dia pela praticidade. Mas uma seringazinha de 50 centavos resolveria perfeitamente o seu caso. O que você tem que fazer então? Colocar soro dentro da seringa ou do irrigador, né? Tem gente que já usa também. Pegar aquela ponteira e colocar a pontinha da seringa, você colocaria entre a gengiva e o dente lá atrás e faz o jateamento daquele soro. Ou até mesmo água, se você tiver, ou o que você quiser jogar ali, no caso, pode ser soro, pode ser água, pode ser até mesmo o enxaguante bucal que você tem na sua casa, seja Listerine, esses enxaguantes normais que a gente tem, Cepacol, Listerine, até Periogard, quem já tem na sua casa, enfim, pode ser usado para fazer essa higiene que você não conseguiu remover com a escova, porque aí se você deixar aquele alimento lá, você já sabe o que vai causar. E dica mais essencial para você prestar atenção hoje no seu caso. Mas eu mesmo limpando, o problema nunca cessa, mas eu mesmo limpando nunca resolve, posso fazer agora? Bem, muito provavelmente o seu dente de cima, foi como eu falei lá no início, já está extruindo, está descendo e está batendo na sua gengiva. E você acaba que dá o impacto da dente com gengiva. Gengiva não é para ser mastigada e você fica mastigando ela com o seu superior. Ou simplesmente é uma pericoronarite já com problema crônico, onde sempre você consegue, onde sempre vai ficar acumulando alimento ali por baixo e você não consegue ficar tendo essa frequência de higiene e sempre dá um problema, inflama, dá trismo, dá infecção, pode evoluir até mesmo para uma infecção naquela região. Então, o que você vai fazer? Ou a cirurgia de remoção daquela pericoronarite somente, que às vezes, dependendo da situação ali, se for uma pelezinha muito pequena, se o dente tiver até quase 100% em boca, talvez o seu cirurgião dentista opte por fazer só a remoção dessa pelezinha que está crescendo, dessa gengiva que está crescendo por cima do seu dente e pronto, resolve o seu problema. Mas a grande maioria das vezes você precisa fazer de fato a extração do seu siso. Mas presta bem atenção, pericoronarite você já sabe que é a inflamação do tecido daquela região. Se você vai fazer uma extração com aquela região inflamada, obviamente não vai dar muito certo para você, por conta da anestesia não funcionar tão legal ali naquela região por estar com um pH mais ácido. Então o que você precisa fazer? Provavelmente você vai precisar, antes mesmo de fazer a sua cirurgia de extração do dente, caso já esteja inflamado, é usar antibióticos, anti-inflamatórios, como buprofeno, nimesulida, por exemplo, que são anti-inflamatórios, ou amoxicilina, que é antibiótico. Isso vai de cada caso, cada especialista vai ter a sua conduta mediante o seu caso personalizado, tá? Claro que depois do uso da medicação com dias de tratamento, aquela inflamação vai reduzir e aí você consegue então fazer a sua cirurgia, tanto de remoção daquele tecido ou a remoção do dente em si, que está causando aquele problema. Resumo, existe um tempo ideal para você fazer aquela cirurgia e não é, com toda certeza, não é quando o seu dente está inflamado, ou melhor, a sua gengiva inflamou. Não é o melhor momento para você fazer o seu siso. Você provavelmente vai precisar fazer uso de medicação para poder fazer a extração dele. Então não perde tempo, busque seu dentista, consulte, faça consultas regulares para poder saber qual é o melhor momento, porque talvez você não está sofrendo com isso agora, mas você já sofreu semana passada, mês passado, e pode ser que você sofra agora daqui a uma semana. Então, será que não está na hora de você fazer a extração do acidente antes que o problema volte a acontecer? E se eu te ajudei de alguma forma, eu queria que você deixasse o seu like aqui embaixo, deixasse um comentário falando como você tem tratado seus dentes, como você tem tratado essa situação da pericoronarite, como é que você tem lidado com isso. Deixa aqui nos comentários como é que tem sido essa sua experiência, ou se você já fez a extração, conte aí pra gente como é que foi, para outras pessoas acabarem tendo coragem para fazer a cirurgia, porque muita gente, na verdade, tem medo de extração de dente. Então conta aí nos comentários como é que foi. E não se esqueça de também de se inscrever no canal, porque temos conteúdos semanais para você se inteirar cada vez mais dentro da sua saúde. Vou estar deixando aqui embaixo também todo o equipamento que eu tenho usado aqui nos vídeos para você poder ter acesso a esse material também, beleza? Então muito obrigado por acompanhar até aqui, valeu!